Muito obrigado, senhor presidente. Nessa oportunidade, lhe cumprimento, assim como os demais colegas na mesa e professores aqui presentes que nos prestigiam. Hoje, diferentemente das outras manifestações que tive a oportunidade de fazer a serviço do meu país, venho a convite da Confederação Nacional do Comércio, representar essa tão importante instituição para o desenvolvimento comercial e, a bem disso, vou tentar me despir um pouco da visão do jurista e testemunhar um pouco mais dos movimentos, das realidades, das organizações que tenho visto nesses 7 anos de discussão do tema dentro da Confederação Nacional do Comércio. Nosso agradecimento aí primeiro ao presidente Antônio Oliveira Santos, que muito nos honrou com essa indicação. É preciso contextualizar a discussão hoje, a vida sobre o novo Código Comercial. Uma ideia oportuna e necessária, destacada pelo nosso professor Fábio Lua Coelho, que foi, aos poucos, conquistando corações e mentes país afora. Lá, em 2011, nós tivemos a apresentação do PL 1572 à Câmara dos Deputados. O Ministério da Justiça fez diversas consultas públicas país afora, de novo, lá em 2011, para coletar sugestões de encaminhamento, necessidades, identificar problemas que poderiam ser resolvidos através de um projeto de Código Comercial. Diversas audiências públicas foram realizadas pelo Ministério da Justiça, também com esse propósito. Lá em Florianópolis, fizemos no ano de 2011, também dentro da FEComércio de Santa Catarina. Em 2013, o presidente do Senado, de então, federal, nomeou uma comissão de juristas, sob a presidência do ministro João Otávio Noronha, para elaborar um anteprojeto de Código Comercial nessa casa. Dessa comissão, tive a oportunidade e a honra de participar, também construindo, com a nossa experiência, com a ajuda, com as visões também dos empresários que nós acompanhamos, sugestões essas que estão hoje em debate, a pleno debate no Congresso Nacional. Após 6 meses de trabalho, essa comissão de juristas entregou o texto que hoje está para deliberação dos senhores senadores. A sociedade civil organizada já apresentou inúmeras sugestões. Lembro de mente a Confederação Nacional do Comércio, a Fiesp apresentou diversas sugestões de melhoria, o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina definiu e trouxe quase a íntegra do texto que está no anteprojeto sobre as formas de contabilização, das demonstrações contábeis das empresas. A OAB de Santa Catarina apresentou também diversas sugestões, a Associação Brasileira de Direito Marítimo, um sem número de entidades que procuraram o Congresso Nacional, apresentaram as suas sugestões. Na Câmara, me recordo, tivemos 224 emendas apresentadas ao projeto que estão sob análise da Câmara dos Deputados. Quando, da conclusão dos trabalhos da Comissão de Juristas, aponto, e está nos anais dessa Casa, 463 sugestões foram apresentadas em consulta pública e foram objeto de avaliação pela Comissão de Juristas do Senado Federal. No âmbito da Confederação Nacional do Comércio, a quem hoje eu tenho a honra de representar, foram organizados diversos seminários para a discussão do tema. Aracaju, Florianópolis, Belém, Salvador, São Luís, Maceió, Curitiba, Macapá e Natal sediaram eventos para coletar a impressão, a experiência dos comerciantes país afora. O primeiro seminário desses aconteceu por, novamente, honroso prestígio à Federação de Comércio de Santa Catarina, porque tivemos a oportunidade de levar o tema à CNC. Lá em 2011, juntamente com o professor Fábio, conversando com o Marcos Arzua, então diretor executivo, e por intermédio do presidente Bruno Braidoff, da FEComércio, ele disse, olha, esse é um tema bastante relevante, devemos levar ao Renalegis da Confederação Nacional do Comércio. Felizmente, a semente foi plantada em solo fértil e hoje nós temos essa organização apadrinhando, auxiliando, trazendo sugestões dos empresários de todo o país para que a gente possa melhorar um pouco essa realidade difícil de fazer negócio em solo brasileiro. Como resultado desses seminários e dessas audiências, no âmbito da Confederação do Comércio, nós tivemos a publicação de uma cartilha com contribuições do novo código, contribuições ao texto do novo Código Comercial. Várias destas encontram materializadas tanto na proposta em discussão e tramitação na Câmara dos Deputados, como também aqui no Senado Federal.
Temos hoje um momento histórico proporcionado pelo Senado para discutir semanalmente detalhes sobre o texto, que pode, sim, ser resumido como um código de defesa do empresário. Há, contudo, ainda algumas resistências que dizem não ter havido tempo para a discussão do Código Comercial. Como diz aquela bela canção do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores, quem sabe faz a hora. E é preciso, senhor presidente, que a gente defenda o empresariado brasileiro. Discutir o direito comunitário é tratar o futuro do nosso país. Ou alguém aqui duvida que as nossas necessidades básicas diárias são produzidas e comercializadas por empresas? Não existe desenvolvimento social em lugar algum do mundo sem o exercício da atividade econômica. Só teremos emprego se a atividade empresarial for estimulada e protegida, como determina a nossa Constituição. A administração pública brasileira só conseguirá implementar as suas políticas públicas se conseguir arrecadar. E adivinha como se produz a maior parte da arrecadação tributária brasileira? Novamente, os empresários têm o seu papel de protagonista. Alguns críticos ainda ousam dizer que nenhum empresário apoia essa iniciativa. Não foi essa a realidade que eu vi dentro da Confederação Nacional do Comércio. Não é essa a realidade que eu vejo nos clientes que me confiam as suas demandas diariamente. Proponho, então, um enfrentamento, né? Vamos perguntar aos empresários brasileiros sobre o nosso ambiente de negócios. Infelizmente, a resposta que mais se repete é que o ambiente não é bom. Os empresários sabem a dificuldade de empreender e assumir riscos no Brasil. Dos estrangeiros, eu já desisti de tentar explicar que não existe sociedade de responsabilidade no Brasil. Esse é um desafio constante de qualquer advogado que tenha a oportunidade de militar para empresas estrangeiras. A responsabilidade limitada não é um privilégio a esse ou aquele sujeito. A responsabilidade limitada é uma proteção ao investimento. Proteção por quê? Para você fomentar a atividade econômica, para você limitar o risco, de modo que, se não houver fraude, o risco está limitado àquela responsabilidade que o sujeito assumiu num contrato que é público e está à disposição de todos aqueles que com ele têm uma relação. Só que, ao fazermos um parecer para qualquer investimento estrangeiro, a resposta é não, não existe, porque nas relações trabalhistas há uma desconsideração constante, no direito do consumidor há uma desconsideração constante, no direito ambiental há uma desconsideração, no direito tributário também, ou seja, a sociedade limitada, como acontece no mundo inteiro, aqui nós só temos de nome, porque essa proteção não está disponível aos empresários brasileiros. Vivemos, senhor presidente, em um ambiente completamente hostil aos negócios e precisamos mudar essa realidade. Que espécie de dificuldades um código comercial pode reduzir? Leis confusas, atrasadas, leis esparsas, uma lei para cada regulamentação, não há, como o professor Márcio bem disse, talvez a maior relevância da codificação, sem prejuízo do conteúdo que nele deva estar, seja termos um marco regulatório, termos um livro para que o juiz abra e saiba, ok, estou tratando de situações empresariais, de quais regras eu estou tratando? Quebra da liberdade de contratar, né? Uma sofisticação exagerada nas limitadas. Se é verdade que para os fundos de investimento, para grandes empresas que têm poder capital, para contratar advogados, para fazer as suas análises, a realidade é muito diferente nas pequenas empresas familiares país afora, que representam parcela significativa dos negócios havidos no Brasil. O Código Civil foi catastrófico na regulamentação dos quórums de deliberação e que acabam, muitas vezes, trazendo informalidades, irresponsabilidades e fragilidades nas decisões das empresas, porque não refletem o que a lei presumiu existir em toda organização empresarial. Há uma péssima regulamentação da dissolução de sociedade parcial, quando os conflitos começam a surgir e como dividir os interesses conflitantes dos sócios. Há uma burocracia demasiada na gestão das sociedades, no ato de registro. Semana passada, ainda tive o desprazer de ter a situação de um cliente, a abertura de filial em shopping em Santa Catarina. Aprovado o documento em São Paulo, aprovado, já emitido, eu tenho o dever, pela legislação, de registrar a filial na outra junta comercial. A Junta Comercial de Santa Catarina negou o registro porque de São Paulo veio o documento frente e verso,
por razões ambientais, aí eles fizeram a impressão dos documentos frente e verso, com os selos da junta, tudo ok, e Santa Catarina tive o desprazer, aí, infelizmente, de cair em exigência, porque não teriam que ser 2 folhas apartadas para que se fazer o registro. Contrato comprado, funcionários contratados, negócio andando no shopping, a loja do shopping não pode abrir porque não foram impressos em 2 folhas, e sim, frente e verso, uma folha. Esse tipo de exigência acontece. Quando a gente tem investidores estrangeiros, então é um problema, porque a assinatura não está tão parecida, mesmo com selo fora estrangeiro, tem que voltar a fazer cumprir novamente todas as situações. Situações essas que nos envergonham, situações essas que prejudicam emprego, receita e desenvolvimento econômico. Abertura e fechamento de empresa, talvez nem seja necessário adiantar muito. Se você precisar abrir um negócio para começar a operar semana que vem, isso é impossível no Brasil. Muitos iniciam informalmente até que se regularize a situação. Quando, ao mesmo tempo, a nossa administração pública ensina ao mundo. Nós temos nota fiscal eletrônica, nós temos o MEI aí, grande serviço apresentado por essa casa. O microempreendedor individual, hoje, ele se registra num portal e em 2 horas ele pode iniciar suas atividades devidamente regulamentado, com controle da administração, que conhece, sabe aonde está e como faz. Por que não estender esse conhecimento, estender essa tecnologia a todas as atividades empresariais? Insegurança na revisão dos contratos, cobrança dos inadimplentes, custos das escriturações contábeis. Essas são reclamações costumeiras que eu recebo e percebo de muitos empresários. Como resultado, temos a nossa posição no Doing Business, já bastante falado aqui, estamos já 125ª posição de 190 mercados. Temos um baixo crescimento econômico, temos preços desajustados e elevados em relação aos mesmos produtos fora do Brasil. Isso se explica não só pela carga tributária, mas pela majoração dos riscos. Precisamos lembrar que cada obrigação imposta aos empresários transforma-se em custo e alto preço para o consumidor final. Quanto maior for a dificuldade para fazer negócio, maiores serão as taxas de risco e, consequentemente, o preço dos produtos. Essa regra econômica que o direito não pode ignorar. Precisamos, pois, fomentar a atividade econômica empresarial. Sem privilégio a este ou aquele setor, mas com regras elaboradas para simplificar a atividade, diminuir custos e permitir segurança jurídica e previsibilidade ao desenvolvimento dos negócios. Não podemos deixar que esses anéis burocráticos, como falava Enzo Faleto já na década de 70, persistam em nosso país. Aos críticos dessa proposta, fica o convite para apresentar emendas ao texto, para que sejam deliberadas ao Congresso Nacional. Muitos dos que hoje tecem suas críticas em seus livros falam, eu li, das dificuldades, dos mazelos e dos problemas das legislações havidas. Vamos aproveitar essa inteligência, devemos aproveitar essa experiência, vivida nos mais diferentes cantos do Brasil, para que, sim, sejam apresentadas emendas e trazidas ao Congresso Nacional, que é o grande responsável para deliberar o que é convenientemente político ou não ao interesse da sociedade brasileira. É hora de liberarmos os entraves da nossa economia, reduzir a carga tributária e arrecadar mais pelo volume de negócios que certamente virá. A Alemanha fez isso e nos provou que, mesmo reduzindo a carga tributária, pelo desenvolvimento do negócio e aumento de consumo, houve uma maior arrecadação. Precisamos estimular o ciclo virtuoso da economia. Produtos mais baratos geram consumo, o consumo gera produção, a produção gera emprego, emprego, remuneração, remuneração e produtos baratos. Nós estamos usando e vivenciando um ciclo bom da economia que, infelizmente, ainda está bastante distante da nossa realidade empresarial. Cumprindo o tempo regimental, senador, essas seriam as minhas palavras iniciais em consideração, uma vez mais agradecendo a atenção, a disponibilidade e a honrosa indicação da Confederação Nacional do Comércio que hoje nós representamos.